Pessoal, vamos dar uma olhada então no Polar, que é o sistema que vai ser usado na UFJF, no projeto piloto e depois do projeto piloto durante a implantação do PGD. Vamos olhar os dois perfis de chefia e de servidor nesse vídeo, tudo ao mesmo tempo. Vai ser um vídeo mais rapidinho, só para dar uma geral para ver como é que o sistema funciona. E depois a gente vai ter os arquivos, os tutoriais em PDF, que vão explicar com mais detalhe aí separado para cada perfil, o perfil de chefia, passo a passo do que ele faz, o perfil de servidor e a dinâmica de interação dos dois. Aqui é mais uma geral rápida mesmo, só para ver o sistema e entender, ter uma noção geral de como que ele funciona, tá? Então aqui esse menu ele é bem parecido para os dois perfis de chefia e de servidor. Tem aqui o plano gerencial, o plano individual e o relatório que aparece para os dois usuários, chefia e servidor. A única diferença é que esse menu de homologação, que é onde vai ser feita a avaliação das entregas do plano individual dos servidores, aparece só para chefia. Outro detalhe é que algumas mudanças ainda vão ser feitas pelo CGCO no sistema, mudança de algumas terminologias usadas, igual esse plano gerencial aqui, ele vai passar a ser chamado de plano da unidade. Algumas telas vai tirar alguma coisa, colocar alguma coisa. Então, durante a apresentação pode ser que tenha alguma diferença em relação ao que vai ser apresentado durante o projeto piloto e depois quando der a implantação do PGD na UFJF, mas pouca coisa. No geral, vai dar para dar uma ideia de como o sistema funciona. Quando vocês logarem pela primeira vez, dá para ver aqui em cima o CIAP de vocês e a unidade a qual vocês estão vinculados. Então, com o perfil de uma chefia, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cadastro do plano gerencial, até porque não dá para fazer mais nada na unidade se não tiver um plano gerencial. Se você entrar como um servidor e tentar fazer o cadastro do plano individual e não existir o plano gerencial cadastrado pela chefia, vai dar uma mensagem de erro falando que você não consegue fazer o cadastro do plano individual, porque precisa da existência do plano gerencial na unidade, para que você possa fazer o seu plano individual. Tá ok? Então, entrando no perfil do plano gerencial, tanto aqui na tela principal quanto aqui no menu, clicando no link que dá na mesma tela, dá a mesma coisa. Então, aqui a tela do plano gerencial, ela é igual para o servidor e para a chefia, tem todos esses, aliás, minto, esse link aqui de cadastro de plano gerencial, que está aqui no menu esquerdo e aqui em cima, no meio da tela, só vai existir para a chefia. Os outros menus de visualização do plano gerencial, que está plano gerencial aqui, mas vai ser na verdade o plano da unidade, né? Depois vai mudar o nome. O quadro de entregas e o quadro de servidores relacionados à unidade também são visíveis para todo mundo, tanto para a chefia quanto para os servidores. Detalhe é que o quadro de servidores só vão ficar visualizados, só vai aparecer os servidores que já tiverem plano individual cadastrado. Então, se vier, quando não tem nem plano da unidade, nem plano individual cadastrado, se vier aqui não vai aparecer nada. Só depois que todo mundo cadastrar o plano individual, que vai aparecer o quadro de servidores relacionados que já tem um plano individual. Tá ok? Várias telinhas do Polar tem essas instruções do que você pode fazer nessa tela. Você pode recolher aqui, se você quiser. Aqui tem uma parte de filtro também, que você pode fazer uma busca pelo nome da unidade. No início, né, principalmente no piloto, não vai precisar, porque vai ter pouca coisa cadastrada aqui. Se você vier aqui em filtros, também tem um monte de outros tipos de filtros que podem ser feitos, por data inclusive. Vai funcionar mais depois, que a longo prazo, né, quando tiver mais coisa cadastrada. Mas, de qualquer forma, fica para todo mundo saber que existe essa possibilidade. Em várias telas tem essa opção de filtro aqui, ok? Então, o primeiro plano que vai aparecer sempre é o da unidade, que você está vinculado, e depois vem vários planos que você consegue ter acesso de visualização. Se for servidor, vai ter acesso de visualização para todos os planos, inclusive o da própria unidade. Se for a chefia, vai ter acesso de visualização a todos os outros planos, e no plano da própria unidade você vai ter a opção de editar. Tá ok? Também tem a opção de duplicar ou imprimir. Essa opção de imprimir aqui vai ser usada que quando o piloto começar e quando for oficial também,
Tanto o plano da unidade quanto o plano individual precisa ser impresso aqui no Polari e anexado ao processo do SEI, tá ok? Então eu vou usar a opção de editar aqui, porque o plano já existe, mas as telas que vão aparecer, o passo a passo, é idêntico à opção de um novo plano gerencial, de um novo plano da unidade, tá ok? Então já que ele já existe, eu vou clicar aqui em editar, que a gente já aproveita os dados que já existem. Então tem essa tela inicial aqui, já vem cadastrado a unidade. O ano de referência vai ser 2024. O período mínimo de convocação é aquele período que tem na resolução, na legislação. Essa pergunta aqui é porque existe a possibilidade de participação no PGD também sem... existe a possibilidade de usar o sistema, lá na UFRN eles fazem isso, para você fazer uma gestão, né, uma administração das entregas sem participação do PGD. Mas no nosso caso não, então vai ser sempre marcar sim aqui. E a vigência aqui vai estar automático até o final do ano, tá ok? E o horário da unidade vai aparecer automático. Aqui em atribuições da unidade, vai ter uma diferença que a gente vai mudar isso aqui para macroprocessos, que são os macroprocessos feitos no dimensionamento. Então aqui, nesse exemplo, está cadastrado algumas atribuições genéricas aqui relacionadas à unidade de gestão de pessoas, mas isso aqui vai mudar. Durante o piloto e depois, quando começar o PGD, isso aqui vai ser relacionado aos macroprocessos das atividades da unidade que foram feitas no dimensionamento. Ok? Aí você teria que cadastrar aqui um a um os macroprocessos e ir adicionando quais são eles relacionados à unidade. Então esse é o primeiro passo, são 5 passos no total. Preencheu a primeira tela, vamos clicar em continuar. Processo de trabalho da unidade, no caso de o plano da unidade, se ele tivesse vinculado a unidades fim, por exemplo, as gerências, a gente teria atividades e esses processos de trabalho eles seriam um agrupamento de atividades. Então a gente poderia agrupar processos de trabalho em atividades. No nosso caso, como o PTO, que vai ser cadastrado no SEI, ele vai estar vinculado a coordenações, a gente vai usar esses processos de trabalho como se fossem as gerências. Então, a gente vai criar aqui processos de trabalho de acordo com as gerências que existem nas unidades, tá ok? Nesse exemplo aqui é o sistema de teste, né? Então ele já tem dados que a gente usou durante bastante tempo aí, durante teste, então foram criados processos de trabalho genéricos que agrupam atividades aqui. Esse tem 3 aqui, e essa avaliação de desempenho também tem 3. Mas é só um exemplo de como funcionaria, mas na hora que a gente for usar no piloto e depois na implantação também, isso aqui seriam as gerências, aqui tem duas, seriam 2 gerências da unidade, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e cada unidade que for fazer o cadastro do plano gerencial, na verdade o plano da unidade, né, vai fazer o cadastro de processo de trabalho para cada gerência que existir. E depois de você dividir nesses cadastros de gerências, dentro do plano da unidade, tem 2 maneiras de adicionar as atividades às respectivas gerências. Aqui, nessa própria tela, se a gente clicar aqui, a gente consegue adicionar a atividade, que está aqui, ou então, se a gente for para o próximo passo, por exemplo, você só criou aqui o número de gerências que tem na sua coordenação. 3 ou 4 gerências aqui. Só criou e não fez mais nada, e cada uma está com 0 atividades aqui. Indo para a próxima tela, é possível de fazer esse cadastro de atividade também. Então, só lembrando que, se quiser, pode fazer o cadastro de atividade no passo anterior, quando forem cadastradas as gerências aqui, ou então, na tela seguinte, também dá para fazer o cadastro de atividade para cada uma das gerências. Ok? Então, só mostrando aqui que esse processo de trabalho, que seria uma gerência, ele tem 3 atividades já cadastradas, e o processo de trabalho de baixo, que também seria uma outra gerência, também tem 3 atividades cadastradas. Então, para cadastrar uma nova atividade, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher a minha gerência, no caso eu vou escolher essa aqui, coloco o título da atividade
E uma diferença que a gente vai ter também durante o piloto, que depois a gente ainda tem que definir se vai alterar ou se vai ficar assim, é que a complexidade na resolução, existem 9 níveis de complexidade diferentes, né? Que foi feito na apresentação, então no PDF da apresentação lá, que a gente fez e disponibilizou para todo mundo. Aqui, pelo menos no piloto, o que vai acontecer? Só vão ter 3 níveis de complexidade: alta, média e baixa. Depois a gente vai colocar uma caixinha para explicar o relacionamento que vai ser feito, mas o que a gente tem que considerar? Que a complexidade baixa seria qualquer uma dos 3 níveis de complexidade, dos 3 primeiros níveis de complexidade da tabela de complexidade da resolução. A complexidade média seria qualquer um dos 3 níveis do meio da tabela de complexidade da resolução, e a complexidade alta seriam os 3 níveis de complexidade mais altos da tabela de complexidade que tem na resolução. Ok? E aqui você define se a atividade vai ser presencial, em teletrabalho, ou aqui nesse caso aqui você pode marcar os 2 ao mesmo tempo se quiser. Aqui você tem que escolher só um. Ok? E aí você, marcando tudo direitinho aqui, você vai adicionando as atividades a cada uma das gerências. Então você vai ter atividades relacionadas às gerências específicas no seu plano de trabalho. Tá bom? Próximo passo. Esse passo é opcional, mas como no passo anterior a gente definiu que o que estava definido como processo de trabalho, na verdade, vão ser as gerências, então é interessante utilizar esse passo. Qual que é a ideia? Você tem aqui os processos de trabalho, que no caso, na hora que vocês cadastrarem, serão as gerências da coordenação, e você pode vincular, atribuir servidores aos processos de trabalho. Então, cada processo de trabalho pode ter servidores específicos associados a ele. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que esses processos de trabalho, eles têm atividades dentro deles, que são as atividades que a gente cadastrou no passo anterior. Quando a gente inclui servidores, quando a gente atribui servidores a esses processos de trabalho, que são, na verdade, as gerências, somente os servidores que estiverem vinculados a essas gerências vão conseguir ver as atividades da gerência. Então, cada servidor de cada gerência só vai conseguir ver as atividades que estão vinculadas àquela gerência. Então, facilita a organização dos trabalhos na hora do plano individual lá, que os servidores vão criar as entregas com as atividades, relacionando com as atividades, evita o problema de acontecer algum tipo de confusão, algum tipo de erro. Mas se você não fizer isso, o que vai acontecer é que todos os servidores vão ver todas as atividades. Então, assim, vai funcionar do mesmo jeito, só que, assim, vai ficar um pouco mais confuso na hora de criar as entregas e pode acontecer do servidor selecionar uma entrega diferente. Então, isso aqui é uma questão de organização que ajuda, né, para distribuir aí tanto as atividades quanto os servidores de cada gerência direitinho, né, tá? Então, é o quarto passo. O último passo é um passo opcional que a UFRN disponibilizou, que como a gente está no perfil de chefia, que está criando o plano da unidade, a UFRN disponibilizou a opção de a chefia adiantar um cadastro de entrega. Então, a chefia já vai criar um cadastro de entrega e já vai informar quem que é o servidor que vai fazer aquela entrega. Então, tem essa possibilidade de adiantar o cadastro de entrega. Não sei se essa funcionalidade vai estar disponível quando entrar o piloto, porque há pouco tempo atrás ela estava dando um erro. Então, a gente tem que conferir se ela está funcionando direitinho. Se ela estiver funcionando, então ela vai entrar como uma funcionalidade opcional. A chefia pode fazer isso ou não, se ela quiser, ela faz. Mas a gente tem que avaliar se ela está funcionando, porque ela estava apresentando alguns erros. Se ainda tiver com erro, a gente vai tirar tudo que tem nessa tela, é só colocar uma mensagem para finalizar o plano da unidade, que seria aqui no final. Aqui tem muito dado porque a gente está usando para teste. E seria só clicar aqui em homologar, que seria feita a homologação do plano da unidade que a gente está fazendo aqui para a reitoria de gestão de pessoas. Então, essa seria a finalização do cadastro do plano da unidade. Tá? Por que chama homologação? Porque o Polari ele oferece o recurso de quando
uma unidade cadastra um plano, a unidade superior fazer a homologação. Só que é possível configurar isso para você não quer que isso aconteça. Então você chama a unidade de auto-homologável, ou seja, quando você está criando o plano da unidade, a própria unidade já vai criar e homologar automaticamente. E a gente vai trabalhar dessa maneira. Todo plano da unidade vai ser criado e automaticamente homologado. Então, cada unidade que estiver criando aí o plano da unidade, quando for finalizar ele, vai aparecer aqui homologar, porque na hora que criar, já vai ser homologado esse plano. Tá ok? Então, isso finaliza a criação do plano da unidade, como eu falei, dá só uma passada geral para ter uma ideia, mas no tutorial do PDF também vai estar explicado direitinho. Depois que o plano da unidade foi criado, o servidor vai poder criar o plano individual e aí a chefia vai fazer a homologação das entregas do plano individual. Mas já que a gente está no perfil aqui de chefia, vamos só aproveitar e dar uma olhadinha. Duas coisas que a chefia pode homologar. Na verdade, três coisas que a chefia pode homologar. No plano individual, esse link aqui, esse item de menu, na verdade, ele só vai aparecer para quem é chefia. Então, ele vai homologar os planos individuais de servidores que fizeram um plano individual e estão pendentes de homologação. Então, se eu criar aqui, ele vai me listar os planos de servidores que criaram o plano individual, mas que ainda não foram homologados. Aqui, da mesma forma, tem alguns filtros que eu posso fazer. E se eu vier aqui e clicar, eu consigo ver o plano individual que foi apresentado pela servidora. Vou passar rápido aqui, tem muita coisa porque foi um plano usado no teste. E eu vou avaliar o plano, sendo que existem duas possibilidades para o gestor em relação à apresentação do plano individual que o servidor fez. A primeira opção é homologar, ou seja, ele só vai aceitar. Nesse caso, ele nem precisa dar uma justificativa, é só clicar aqui em homologado e já adicionar uma avaliação. O botãozinho já habilitou aqui. No caso do chefia achar que precisa de alguma correção, ele marca aqui, mas aí você repara que o botãozinho fica desabilitado. Ou seja, ele só vai habilitar o botãozinho se o gestor, se a chefia, der uma justificativa de por que ele acha que precisa de uma correção para esse plano. Aí o plano volta para o servidor vai ter acesso a essa justificativa, vai entender por que voltou para a correção e faz a correção e manda de novo para ele ser homologado de novo. Tá ok? Então essa é a homologação do plano individual. Repara aqui que esse é um plano que a gente usou para teste, então ele tem um histórico de todas as fases que o plano passou. Pessoal, esses nomes aqui foram gerados pelo ChatGPT, tá? Tanto nome, quanto CIAP, quanto CPF, telefone, todos os dados de todos os servidores que estão aqui foram utilizados com geração via ChatGPT, tá ok? Então a gente viu a homologação do plano individual apresentado por um servidor. Agora a gente vai ver a homologação de duas coisas. De entregas finalizadas, ou seja, as atividades que o servidor realizou e finalizou, tá? Porque depois a gente vai ver que a entrega ela tem várias situações possíveis, e de justificativos. O que são justificativas, pessoal? Justificativa é quando você tem uma entrega e você previu uma data final para ela e passou da data final e ela não foi finalizada. Ela está lá como pendente ou então em execução, que são algumas das situações que a entrega pode ter. Então, a partir do momento que a entrega passou da data final prevista, o servidor ele é obrigado a dar uma justificativa. E a partir do momento que existe uma justificativa, essa justificativa tem que ser homologada pela chefia. Então, a gente vai ver as opções de homologação, tanto para as entregas finalizadas quanto para a justificativa. Então, se a gente for aqui em entrega finalizada, a gente só tem uma entrega finalizada. Se tiverem várias entregas finalizadas e a chefia quiser homologar várias ao mesmo tempo, dependendo da situação, né? Isso vai depender da situação, se é possível fazer várias ao mesmo tempo ou não, porque a homologação vai ficar igual para várias que forem selecionadas. Aí ele pode selecionar aqui que seleciona todos. No caso aqui só tem uma entrega, então se a gente for avaliar a entrega, antes disso, né, se o chefia quiser, ele tem um link aqui, aí ele consegue ver os detalhes da entrega para conferir, né? Mas aí, visto tudo, ele vem aqui, seleciona e vai avaliar a entrega.
Isso aqui é uma coisa que ainda pode ter alteração em relação ao piloto e também pode ter alteração em relação a depois do piloto, na hora que for entrar oficialmente na UFJF, porque está diferente do que está na resolução também, assim como aquelas complexidades lá da atividade. Mas vamos ver como é que está aqui. Qualquer coisa que mudar depois deve mudar pouca coisa, talvez só o texto aqui. E qualquer coisa a gente avisa também. Tá ok? Então, homologado, você clica em homologado, não precisa nem do motivo. Clicou em homologado, se você clicar aqui em adicionar avaliação, ele já vai aceitar. Necessita de correção, ele te pede um prazo inicial. Então, repara que quando tem o asterisco aqui, ele te fala que é obrigatório preencher. Se você tiver no homologado, ele perde o asterisco, então não precisa preencher o motivo. Se você marcar que precisa de correção, o que acontece? Essa entrega ela não está sendo nem aceita e nem negada. Simplesmente ela está voltando. Então a entrega ela vai continuar existindo. É a mesma entrega. Ela não foi nem aceita e nem negada. A chefia só falou, olha, faz mais isso aqui. Então a chefia vai dar um prazo novo. Então a entrega vai mudar o prazo dela lá para esse prazo novo informado pela chefia. E aqui a chefia vai falar por qual motivo que ela fez isso, por qual motivo que ela mudou o prazo falando que necessita de correção. Tá ok? Uma terceira situação é negado, e aqui você tem que colocar o motivo. Nesse caso, a entrega é negada e ela vai finalizar com a situação negada. Daqui a pouco a gente vai entender esses status, essas situações da entrega. Mas algumas dessas situações são essas. Homologado necessita de correção e negado, além de em execução, finalizada e pendente. Então, esse é a homologação de uma entrega que foi finalizada. Lembrando que a gente tem aqui a homologação em duas situações. Das entregas que foram finalizadas, ou seja, que o servidor marcou lá como finalizada, e também das justificativas que são para aquelas entregas que passaram do prazo de finalização sem serem terminadas. Então, se eu vier aqui e marcar, no caso das justificativas, existem algumas opções diferentes. A chefia está avaliando, então, apesar do servidor ter passado da entrega lá, dependendo da justificativa, a chefia pode simplesmente aceitar e finalizar a entrega, sendo que aqui nesse íconezinho aqui, se você der um clique, ele te mostra lá todas as situações para as quais você pode se basear em relação à entrega, tá ok? Então aqui a chefia pode finalizar a entrega, pode cancelar a entrega, nesse caso o motivo ele é obrigatório de ser preenchido. Se a gente clicar aqui em finalizar a entrega, repara que ele não é mais obrigatório. Então ele pode cancelar a entrega falando que, quer ver? A justificativa é aceita e entrega cancelada, saindo do quadro de entrega do servidor. Ou seja, não precisa mais dessa entrega por algum motivo. No caso desse aqui, a entrega precisa da entrega, mas ela foi negada porque ela não foi concluída. Tá? Então são duas situações diferentes. Aqui você está abrindo mão da entrega, falando que você não precisa mais dela por algum motivo, e aqui você está falando que ela foi negada, provavelmente porque o servidor não fez a entrega de acordo com o que precisava ser feito. E aqui, necessita de correção e prorrogar prazo. São duas opções também, mas a diferença é que, no caso de prorrogar prazo, a própria chefia dá um prazo novo, né, e preenche o motivo, e no caso de necessita de correção, ele só fala que precisa de corrigir a entrega. Tá? Então, são as opções de homologação, tanto para entrega quanto para justificativa. Então, na verdade, a gente viu as quatro principais funcionalidades que a chefia faz, né? Que é a criação do plano da unidade, a homologação do plano individual dos servidores, a homologação das entregas finalizadas e a homologação das justificativas. Tá ok? Aqui tem a parte de relatório, mas ela é bem objetiva. Relatório é igual a relatório, então depois ele fica disponível tanto para servidores quanto para chefias. E depois só entrar para ver. Aqui tem todos os status das entregas. Ela necessita de correção, prevista em execução, finalizada, cancelada, pendente, encaminhada, homologada e negada. Então é bastante situação a fase lá de teste que a gente vai ter, que a gente vai poder
simular. Eu aconselho o máximo possível, cadastrar o máximo de entrega possível, só combinar com a chefia, né? Porque se tiver muito servidor na unidade vai sobrecarregar a chefia, mas tentar cadastrar o máximo de entrega e uma ou duas deixar passar do prazo para entrar com justificativo também. Então, ver todas as possibilidades que tem para fazer a entrega e justificativa, para ver como é que o sisteminha funciona. Tá ok? Então, visto essa parte da chefia, vamos dar uma olhada com o perfil de servidor, como é feito o cadastro de um novo plano individual. Então, o plano individual já vem o nome do servidor com CIAP, mais uma vez, tudo fictício, criado em ChatGPT. Aqui o nome da unidade. O nome de equipe é um campo opcional, não precisa. O ano vai ter sempre o ano que você está, que a gente está, né? E aqui, esse quadro aqui que vai ser a pactuação do período de vigência para o plano individual. Né? Então, a gente vai colocar aqui, vou colocar aqui mês que vem, colocar outubro inteiro. Então, eu vou informar que segunda e quinta eu vou fazer teletrabalho parcial, na verdade estou fazendo teletrabalho parcial, então segunda e quinta eu vou fazer no presencial, coloco o meu horário e vou cadastrar aqui de exemplo. E aí depois eu posso finalizar falando que terça, quarta e sexta, que são os dias que sobraram, vai ser o teletrabalho. Então eu consigo informar nesse quadro qual que vai ser a apresentação da vigência do meu plano individual. Tá? A partir daí é feito o preenchimento do plano e envia para a chefia. Tá? Então a chefia vai homologar esse plano e depois pode ser feito o cadastro das entregas. Então, no cadastro de entrega, eu vou cadastrar uma entrega nova aqui. É importante ver que esse processo, a gente mostrou lá na parte de cadastro da chefia, que o processo, na verdade, é uma CIA de gerências. Então, aqui vão estar disponíveis as gerências, né? Então, o servidor vai pesquisar a gerência, lembrando que se foi feita a atribuição de servidor a processo lá, a atribuição de servidor à gerência, só vai aparecer aqui a gerência a qual o servidor está atribuído, e não todos, então vai ficar mais fácil de selecionar. Então, o servidor selecionando aqui, aparece quais são as atividades relacionadas àquela gerência, se tiver só uma, então aqui vai aparecer só um para ele, e aqui só as atividades relacionadas àquela gerência. Então, ele selecionou a gerência e a atividade que ele vai fazer. Então, aqui tem um campo de título para ele detalhar a atividade. Né? Então, aqui é a atividade do dimensionamento, que é uma atividade mais genérica, e aqui ele vai detalhar. Na verdade, tem dois campos aqui, né? Para ele especificar qual que é a entrega relacionada a essa atividade, e depois ele pode dar um assunto detalhado aqui, que é especificar um texto maior para essa entrega. Tá? E sempre vai, como é o próprio servidor que está fazendo o cadastro da entrega, aqui ele já está como responsável, mas também pode adicionar outro responsável da mesma unidade, como para um responsável da entrega aqui. E aqui ele pode colocar o nome do interessado, que seria um cliente, quem fez a demanda, né? Para quem está cuidando da entrega saber quem que é o interessado. E aqui, data inicial, que vai ser sempre a data que você está fazendo o cadastro da entrega, e a data final. E aqui você pode cadastrar a entrega, quando ela está sendo cadastrada, ela pode ser cadastrada como prevista, em execução ou finalizada. O caso da finalizada, o pessoal perguntou bastante nas reuniões, uma entrega que você fez outro dia antes e esqueceu de cadastrar. Então, você está cadastrando ela hoje, coloca a data final hoje mesmo e já vai cadastrar ela como finalizada. Quer dizer, eu já fiz essa entrega, você só está informando para a sua chefia que ela já foi feita. Tá ok? No início do plano individual, você pode cadastrar várias entregas como prevista. Tá? Então, você pode cadastrar 10 entregas como prevista. E à medida que você vai fazendo elas,
você vai acessar a entrega e você tem a possibilidade de mudar esse status aqui, a situação da entrega para em execução e finalizada. Antes lá eu mostrei que tem um histórico, então ele vai mostrar quando que ela foi cadastrada como prevista, quando que ela passou para execução e quando que ela passou para finalizada. Tá ok? Subtarefas da entrega é um campo opcional que não precisa ser usado, vai depender da entrega. Eu acho que tem mais vantagem de ser utilizado em entregas que são mais complexas, que vão envolver várias subatividades, para a gente entender como que ela funciona. Deixa eu só mudar o perfil aqui. Aí eu vou acessar um plano individual aqui, que eu sei que tem uma entrega com subatividades. Então repara que aquele subatividade te ajuda a ver em que passo que você está na entrega. Então essa entrega aqui, ela está pendente. Na verdade seria, para você entender como que funciona, o ideal seria que ela estivesse em execução, mas como a gente está usando dados de teste aqui, às vezes as coisas não fazem sentido, a gente coloca qualquer texto aqui. Então só para exemplificação mesmo, uma entrega que estivesse em execução, aí você vê aqui que ela tem 4 subitens e que 3 já foram feitos. Então, 3/4 da entrega são feitos. Se você for dar uma olhada lá, repara, é subitem, na verdade é subtarefa, né? Então, foram cadastrados 4 subtarefas para essa entrega aqui. Então, a gente tem a entrega aqui, análise de processo de capacitação. Repara que o nome foi esse aqui. Aqui no assunto detalhado, ele detalhou qual que é a entrega com mais informação, né? E especificamente para essa entrega foram cadastradas 4 subtarefas, sendo que foi marcado aqui que 3 já foram realizadas. Tá ok? Então, essa é a visão geral. E aí que no plano individual, tanto a chefia quanto o servidor consegue ver, dar uma visão geral de quais são as entregas. Aqui, como eu falei, tem o histórico da entrega, né? Tudo que esse aqui na verdade é o histórico do plano individual, desculpa. Mas na entrega também dá para você ter um acesso ao histórico da entrega. E quando você visualiza essa página aqui das suas entregas do plano individual, você tem esses filtros aqui para você filtrar por várias situações, status que a entrega está, período também, porque à medida que o tempo passa, vai juntando uma grande quantidade de entrega aqui, e você tem a listagem aqui das entregas por situação, por status, né? Então, e aqui a parte de relatório, que é outra coisa. Então você tem bastante informação, que aqui no plano individual você consegue ver essa página de filtro que eu mostrei agora, e além disso ainda tem o relatório, que é diferente, né? Mas também serve para visualizar bastante coisa. Então, essa foi a visão geral rapidinha do sistema, pessoal, do perfil tanto gerente quanto servidor, só para ter uma ideia de como o sistema funciona. E além disso, a gente vai ter os tutoriais. E qualquer coisa também vai ter um plantão de dúvida. Tá ok? Valeu!